Meu nome é Helena. Tenho 76 anos e nunca imaginei que um dia teria coragem de contar tudo o que vivi. Talvez quem me ouça agora nunca mais me veja da mesma forma, mas eu sinto que preciso falar, porque certas verdades escondidas por décadas pesam mais que qualquer pedra. E se eu sobrevivi a tudo, talvez minha história ajude alguém que hoje sente o mesmo medo que um dia me consumiu. Nasci em São Miguel do Rio Claro, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas. As ruas eram de terra batida, e quando chovia, viravam lama que grudava nos pés da gente como se quisesse segurar. As casas eram simples, muitas feitas de madeira já gasta pelo tempo. A nossa tinha uma varanda pequena, onde minha mãe deixava roupas no varal improvisado de arame. Eu era a filha mais nova, e desde cedo percebi que havia algo diferente no ar da minha casa. Não era o cheiro do café coado de manhã nem da mandioca que minha mãe cozinhava no fogão de lenha. Era outro cheiro, difícil de explicar, um cheiro de silêncio. Minha mãe, Dona Rita, quase nunca sorria. Eu a via se curvar sobre as bacias de roupa, esfregando sem descanso, as mãos sempre vermelhas e rachadas. Meu pai, Antônio, era um homem que parecia carregar uma raiva antiga. Trabalhava como pedreiro quando tinha serviço, mas voltava para casa quase sempre cheirando a pinga barata do boteco da esquina. Eu aprendi ainda pequena a identificar seus passos no quintal antes de abrir a porta. Sabia quando vinha calado, quando vinha resmungando, e quando vinha daquele jeito que fazia minha mãe prender a respiração. Não havia abraços. Não havia palavras de carinho. Minha infância foi feita de olhares que eu não entendia e de silêncios que me davam calafrios. Eu tentava ser invisível, porque ser notada quase nunca era bom sinal. Uma das minhas primeiras lembranças é de estar debaixo da mesa da cozinha, encolhida, tapando os ouvidos com as mãos, enquanto os gritos enchiam a casa. Eu não lembro das palavras, mas lembro do som das cadeiras arrastando, da batida seca de uma porta fechando com força, do ruído de algo quebrando. A cada barulho, meu coração disparava. Eu ficava ali imóvel, com as pernas formigando, esperando que tudo passasse. Quando criança, eu olhava para as casas das vizinhas e me perguntava como seria ter uma mãe que acariciava os cabelos da filha, um pai que chamava pelo nome sem que a voz soasse como ameaça. Eu via meninas correndo pelo quintal, sendo chamadas para o almoço com um sorriso. E me perguntava, será que um dia minha mãe vai olhar para mim desse jeito? Será que um dia vou sentir que pertenço a algum lugar? Mas esse dia nunca chegou. Uma noite, lembro bem, eu tinha uns 5 anos. Já estava deitada fingindo dormir, quando percebi um movimento estranho. Pelo vão da coberta, vi minha mãe arrumando uma sacola pequena. Ela ficou parada ao lado da minha cama, olhando para mim. Senti meu coração bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. Eu queria perguntar para onde ela ia. Eu queria implorar, me leva também, mãe. Mas o medo me amarrou. Ela saiu devagar. Poucos minutos depois, ouvi a porta da frente se abrir e, em seguida, bater com força. A esperança durou pouco. Logo vieram os passos pesados do meu pai, a voz grossa, e os sons que eu nunca quis gravar na memória. Minha mãe não conseguiu ir embora. Ou talvez não teve coragem. Ela ficou. E nunca mais tentou fugir. Naquela noite, ainda tão pequena, eu entendi algo que levaria anos para aceitar: ninguém viria me salvar. A partir daí, eu passei a andar pela casa como quem pisa em cacos de vidro. Aprendi a respirar baixo quando meu pai estava perto, a não responder perguntas que não tinham resposta certa, a esconder as lágrimas quando ardiam nos olhos. Eu achava que, se fosse obediente, se ficasse quieta, talvez a tempestade passasse por cima de mim sem me tocar. Na escola, eu tentava me misturar. Mas era diferente das outras meninas. Enquanto elas falavam de festas juninas, de laços de fita, de doces que ganharam dos pais, eu só ouvia. Não tinha histórias felizes para compartilhar. Uma vez,
lembro que a professora, Dona Marta, segurou minhas mãos pequeninas e perguntou: Está tudo bem em casa, Helena? Meu coração quase saiu pela boca. Pela primeira vez, alguém parecia ver além do meu silêncio. Mas eu balancei a cabeça e disse que sim. Porque eu sabia, contar a verdade podia trazer ainda mais perigo. Ela suspirou e só disse: Se um dia você precisar, eu estou aqui. Nunca pedi ajuda. Nunca fui. Mas aquela pergunta ficou guardada. Porque, mesmo sem resposta, me mostrou que alguém percebia. Foi também nessa época que conheci o vizinho seu Jorge, um homem mais velho que sempre ficava sentado na calçada, observando. Um dia, ele se aproximou enquanto eu desenhava na terra com um graveto. Você é forte, menina, disse, num tom estranho. Nunca chora, né? Fingi que não ouvi, mas ele continuou. Sei que sua casa não é fácil. Algumas crianças já nascem condenadas. Senti um arrepio. Não sabia o que responder. Ele sorriu de um jeito que me incomodou e deu um tapinha no meu ombro. O segredo é aceitar. Essas palavras me esmagaram como pedras. Aceitar. Mas ali, mesmo tão pequena, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca ia aceitar. Depois daquele dia em que prometi a mim mesma nunca aceitar, comecei a olhar tudo com outros olhos. Eu era apenas uma menina, mas já sentia o peso do mundo nas costas. Minha casa, se é que podia ser chamada de lar, era um campo minado. A cada manhã, eu acordava com a sensação de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Meu pai, Antônio, parecia carregar o inferno dentro dele. O cheiro de pinga chegava antes de sua presença. Bastava ouvir o arrastar das botas pelo corredor para meu corpo se encolher sozinho, como se soubesse o que vinha a seguir. Minha mãe, coitada da Rita, andava pela casa em silêncio, os olhos sempre baixos, os ombros curvados como se carregassem mais peso do que conseguiam suportar. Com o tempo, aprendi a decifrar sinais invisíveis. Se a porta da frente batia mais forte do que o normal, eu já sabia, aquela noite não seria tranquila. Se o copo de vidro era deixado na mesa com um estrondo, eu entendia que era melhor me esconder. Até o cheiro no ar denunciava a tempestade que se aproximava. Mas, por mais que eu tentasse, ser invisível não era suficiente. Um dia, eu tinha 7 anos, estava lavando a louça porque minha mãe estava exausta. A pia mal dava na altura do meu peito, e eu me equilibrava em um banquinho. Quando ouvi a porta bater, minhas mãos começaram a tremer. O barulho dos passos pesados se aproximava. O que você tá fazendo aí? A voz dele veio carregada de desconfiança. Só lavando os pratos, respondi baixo, sem olhar para cima. Ele bufou, se aproximou e pegou um dos pratos ainda molhados. Mal lavados, resmungou, e jogou de volta na pia com tanta força que a água respingou no meu rosto. Eu gelei. Meu corpo inteiro ficou rígido. Não sabe fazer nada direito, menina inútil. As palavras doíam mais do que o prato quebrado. Mas naquele dia, além dos insultos, veio também o primeiro tapa. Não foi forte o bastante para me derrubar, mas foi suficiente para que eu entendesse. Dali em diante, nada me protegeria mais. Minha mãe tentou intervir. Antônio, por favor, ela é só uma criança. Ele a olhou com tanto ódio que ela recuou sem dizer mais nada. Naquela noite, chorei baixinho debaixo do cobertor, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Eu sabia que, se ele me ouvisse, voltaria. Aprendi a engolir o choro. A partir desse dia, minha rotina mudou. Comecei a perceber como meu corpo reagia antes mesmo da minha mente. Bastava ouvir o som do copo se enchendo no boteco da esquina para meu coração disparar, como se soubesse que em algumas horas meu pai voltaria diferente, mais cruel. Na escola, eu continuava sendo a menina quieta do fundo da sala. Eu adorava livros,
porque neles eu podia viver vidas que não eram a minha. Mas mesmo lá, eu evitava chamar atenção. Se minhas notas fossem ruins, meu pai brigaria. Se fossem boas demais, ele desconfiaria. Então eu me mantinha no meio termo, sempre discreta, sempre invisível. A única pessoa que parecia enxergar além era a professora Marta. Um dia, depois da aula, ela me chamou de novo. Helena, você gosta de escrever? Eu hesitei. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Gosto, respondi baixinho. Então escreva para mim. Pode ser um sonho, um pensamento, qualquer coisa. Naquela noite, com os gritos ecoando na sala ao lado, escrevi minha primeira história. Era sobre uma menina que vivia presa numa torre escura, mas que, em segredo, sabia voar. No dia seguinte, entreguei o papel para a professora. Ela leu em silêncio e, depois, olhou fundo nos meus olhos. Você tem uma voz, Helena. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Porque em casa, meu pai fez exatamente o contrário. Alguns dias depois, ele chegou mais cedo do que o costume. Eu estava na cozinha, copiando uma redação para a escola, quando ele entrou de repente. Seus olhos semicerrados pararam no caderno aberto sobre a mesa. O que tanto escreve aí? Perguntou com a voz arrastada. Meu estômago gelou. É só tarefa da escola. Antes que eu pudesse fechar o caderno, ele puxou e folheou as páginas. O desprezo em seu olhar queimou mais do que qualquer tapa. Besteira. Você devia aprender a fazer algo útil em vez de perder tempo com isso. E então, na minha frente, ele começou a rasgar folha por folha. Cada pedaço destruído parecia arrancar um pedaço de mim. Eu quis gritar, quis correr e arrancar daquelas mãos o que era meu. Mas fiquei parada, imóvel, engolindo a dor como fazia sempre. Minha mãe, ao lado, apenas secava a louça, os olhos fixos em nada, como se estivesse em outro lugar. Naquela noite, percebi que eu podia perder tudo. Até os meus sonhos. Passei a esconder meus cadernos debaixo do colchão, escrevendo apenas quando sabia que ele não estava por perto. Mas a tensão crescia. E dentro de mim, uma voz começava a gritar: se eu não fugisse dali um dia, talvez nunca mais tivesse chance. O que eu não sabia é que essa chance viria mais cedo do que eu imaginava. O tempo foi passando, e com ele meu corpo foi aprendendo a reagir antes mesmo de eu pensar. Eu tinha 8 anos quando percebi que vivia em estado de alerta constante. Cada barulho da casa me fazia prender a respiração. O ranger da porta, o som de um copo colocado na mesa, o arrastar de uma cadeira. Tudo podia ser o início de uma tempestade. Meu pai parecia cada vez mais perdido no álcool. Voltava tarde, com a camisa suada e a boca amarga de cachaça. O cheiro chegava antes dele. Bastava sentir aquele odor no ar para meu estômago embrulhar. Minha mãe, Dona Rita, já não falava quase nada. Seus olhos estavam sempre inchados, e eu via marcas em seus braços que ela tentava esconder com mangas compridas, mesmo no calor. Numa noite fria, acordei assustada com um barulho na sala. Saí devagar do quarto e vi minha mãe sentada no escuro, as mãos no rosto. Aproximei-me devagar. Mãe? Ela levantou a cabeça rápido, os olhos vermelhos. Volta pra cama, Helena. A gente não pode ir embora? Perguntei quase num sussurro. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo impossível. O silêncio dela foi pior do que qualquer resposta. Entendi que ela também estava presa. Não por correntes, mas pelo medo. Dias depois, tudo piorou. Meu pai chegou mais cedo, bêbado, e me encontrou desenhando na terra do quintal com um graveto. Tá brincando por quê? Não tem nada para fazer nessa casa? Gritou. Levantei rápido. Eu já arrumei tudo.
Ele se aproximou e me segurou pelo braço com força. O aperto me deixou sem ar. Sempre com essa cara de que tá pensando em fugir. Senti um arrepio. Como ele podia saber? Eu nunca tinha falado. O olhar dele me atravessava. Era pesado, como se quisesse arrancar qualquer coragem que eu pudesse ter. Soltou meu braço com um empurrão e entrou. Eu fiquei parada, o braço latejando, o coração acelerado. Naquele momento, entendi que o perigo estava crescendo, que a cada dia eu estava mais perto de algo que não teria volta. Foi nessa época que comecei a planejar pequenos esconderijos. Atrás do armário da cozinha, havia um espaço onde eu cabia sentada. Deixava ali uma boneca velha, um caderno e um pedaço de pão escondido. Era meu refúgio secreto. Às vezes, passava horas ali, ouvindo o silêncio pesado da casa, esperando o tempo passar. Mas um esconderijo não é suficiente quando a ameaça resolve te procurar. Lembro de uma tarde em que voltei da escola e encontrei a porta aberta. Minha mãe não estava. O silêncio era estranho, diferente. Entrei devagar. No corredor, vi meu pai parado, encostado na parede, o olhar turvo. "Onde está sua mãe?" perguntou, a voz arrastada. "Não sei", respondi baixo. Ele franziu a testa, como se não acreditasse. "Não mente pra mim, menina." Dei um passo para trás. Ele avançou. Antes que me alcançasse, corri para o quintal. O coração parecia querer sair pela boca. Pulei a cerca de madeira e segui pela estrada de terra, descalça, sem olhar para trás. Só parei quando não conseguia mais respirar. Me escondi atrás de uma árvore grande, as mãos suadas, o peito arfando. Era a primeira vez que eu tinha fugido de verdade, mesmo que só por algumas horas. Quando a noite caiu, voltei devagar. Minha mãe estava na cozinha, lavando pratos em silêncio. Ela me olhou com um susto que logo virou tristeza. "Onde você estava, Helena?" sussurrou. Eu tive medo. Ela se aproximou, passou a mão no meu rosto e disse: "Não faz isso mais. É perigoso." Mas nos olhos dela havia algo que eu nunca tinha visto, um pedido de perdão silencioso. Naquela noite, deitada na cama, pensei, eu consegui correr. Não cheguei longe, mas consegui. Se um dia fosse preciso, eu poderia fugir de vez. O problema é que o destino não nos dá tempo para preparar. Poucos meses depois, aconteceu algo que mudou tudo. Era um sábado à noite. O vento soprava forte, e a lamparina da sala tremia. Eu estava ajudando minha mãe a dobrar roupas quando ouvimos a porta bater com violência. Meu pai entrou. O cheiro de álcool encheu a casa. Seus olhos estavam vermelhos, e a respiração pesada. "O que vocês estão cochichando aí?" perguntou, encarando minha mãe. "Nada, só arrumando as roupas", ela respondeu, tentando manter a calma. Ele desviou o olhar para mim. "E você? Tá sempre calada. O que tanto esconde?" Senti meu corpo gelar. Ele deu um passo na minha direção. Minha mãe tentou intervir. "Antônio, deixa a menina." Mas ele empurrou ela para o lado. Sua mão veio rápido e acertou meu rosto. A dor me cegou por um instante. Caí no chão, sentindo o gosto de sangue na boca. Meu instinto gritou mais alto do que o medo. Corri para fora, sem olhar para trás. A noite estava fria, e a estrada de terra parecia não ter fim. Meus pés descalços sangravam com as pedras, mas eu não parava. Corria como se a própria morte estivesse atrás de mim. Não sei quanto tempo passou até eu cair exausta perto de uma cerca velha. O corpo tremia, mas eu não tinha coragem de voltar. Só quando o sol começou a nascer, reuni forças para voltar devagar, sabendo que aquela casa nunca mais seria a mesma. Naquele dia,
entendi que minha vida estava por um fio. Voltar naquela manhã foi como atravessar uma porta para o inferno. Eu ainda sentia os pés latejando, cheios de pequenos cortes, quando empurrei a porta da cozinha. O cheiro de café queimado estava no ar, mas minha mãe não parecia ter coragem de me olhar. Meu pai estava sentado à mesa, a cabeça baixa, os dedos tamborilando no tampo de madeira. Quando ergueu o olhar, vi algo que nunca vou esquecer. Não era só raiva. Era algo mais escuro, mais pesado. Então resolveu brincar de sumir? A voz dele era calma demais, o que a tornava ainda mais assustadora. Fiquei parada, imóvel, sem saber se respondia. Minha mãe, num sussurro, tentou interceder. Antônio, ela é só uma criança. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que o copo quase caiu. Cala a boca, Rita. Senti minhas pernas tremerem. Ele se levantou devagar, cada passo ecoando na cozinha. Quando parou diante de mim, meu corpo inteiro recuou, mas eu não tinha para onde ir. Sua mão pesada segurou meu braço, apertando tão forte que senti a pele arder. Você pensa que pode fugir? Disse, aproximando o rosto do meu. O cheiro de álcool me sufocava. Se tentar de novo, eu juro que te faço sumir de vez. As palavras entraram em mim como facas. Naquela noite, deitada em silêncio, prometi que nunca mais correria sem um plano. Mas também percebi que, se não saísse daquela casa um dia, eu poderia não sobreviver. Depois disso, as coisas só pioraram. Meu pai passou a me vigiar de perto. Qualquer motivo era suficiente para os tapas e empurrões. Um prato mal lavado, um olhar que ele não gostava, até mesmo silêncio prolongado. Minha mãe parecia cada vez menor. Eu a via se mover pela casa como um fantasma, sempre em alerta, tentando evitar que a fúria dele caísse sobre mim. Mas não adiantava. Muitas vezes, seus olhos me pediam desculpa em silêncio, como se ela soubesse que estava me deixando sozinha naquela guerra. O medo começou a morar dentro de mim. Ele não ia embora nem quando a casa estava silenciosa. Eu pulava ao ouvir qualquer barulho mais forte, sentia o coração disparar até quando o vento batia a janela. Minha respiração ficava curta, e as mãos suavam mesmo quando não havia perigo imediato. Foi nessa época que aprendi a engolir a dor. Se chorasse, ele batia mais. Se reclamasse, ele dizia que eu era ingrata. Então aprendi a ser uma menina de pedra. Por fora, calada. Por dentro, um turbilhão que eu escondia até de mim mesma. Certo dia, depois da escola, encontrei a professora Marta me esperando no portão. Helena, está tudo bem? Perguntou, olhando para meu rosto. Eu desviei os olhos, mas ela percebeu a marca roxa perto da minha orelha. Quem fez isso? A voz dela saiu firme, quase urgente. Minha garganta travou. A mentira saiu automática. Eu caí. Ela me olhou por um tempo longo demais, como se quisesse arrancar a verdade de mim. Mas no fim, só suspirou e acariciou meus cabelos. Se um dia você precisar, eu vou estar aqui. Foi estranho sentir aquele toque. Tão raro que quase doeu. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei meu pai sentado no sofá, o copo na mão. O olhar dele me seguia como uma sombra. O que tanto conversa com essa professora? Perguntou de repente. Meu estômago gelou. Como ele sabia? Nada, só lição. Ele estreitou os olhos. Cuidado com o que fala. Eu não quero ninguém se metendo na minha casa. Fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, uma centelha de esperança ainda queimava. Se alguém percebeu, talvez um dia eu consiga ajuda. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e medo. Mas então veio a noite que mudou tudo. Era inverno. O vento gelado fazia a janela tremer, e a lamparina lançava sombras estranhas pelas paredes.
Minha mãe e eu estávamos na cozinha, terminando a louça, quando ouvimos a porta bater com força. Meu corpo congelou. O cheiro de álcool invadiu a casa. Ele entrou, os olhos vermelhos, a respiração pesada. "O que estão cochichando aí?" perguntou, a voz carregada de desconfiança. "Nada, Antônio, só terminando aqui", respondeu minha mãe, tentando manter a calma. Mas ele não acreditou. Se aproximou, arrancou o pano de prato das mãos dela e jogou no chão. Depois olhou para mim. "Você. Sempre calada. O que tanto esconde?" Tentei responder, mas a voz não saiu. Foi então que ele me agarrou pelo braço com tanta força que senti os dedos dele marcando minha pele. "Vai aprender a não me desafiar." Antes que eu entendesse, fui jogada contra a parede. Minha cabeça bateu com força, e uma dor cortante tomou conta. O chão pareceu girar. Senti algo quente escorrer pela nuca. Deitada, tonta, percebi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Ele não ia parar. E, pela primeira vez, eu tive certeza, se aquela noite continuasse, eu não veria o amanhecer. Foi aí que, sem pensar, usei a pouca força que restava e corri. Saí disparada pela porta da frente, descalça, o frio cortando minha pele. Corri pela estrada de terra como se a vida dependesse daquilo, porque dependia. Atrás de mim, ouvi o som da porta batendo. Mas não me atrevi a olhar para trás. Corri até as pernas queimarem, até o peito arder, até as lágrimas se misturarem com o suor no rosto. Aquela noite me ensinou uma verdade dura: eu não estava apenas vivendo com medo. Eu estava tentando sobreviver. Na manhã seguinte, acordei com o rosto latejando e a cabeça pesada. A cada movimento, parecia que o mundo girava. Me levantei devagar, com as pernas ainda bambas, e caminhei até a cozinha. O chão gelado me fez estremecer. Minha mãe estava ali, calada, preparando o café. Não levantou os olhos. "Senta, Helena", disse baixo, como se tivesse medo de que ele ainda pudesse ouvir, mesmo dormindo no quarto. Sentei. O silêncio entre nós era quase insuportável. Eu queria perguntar por que ela não tinha feito nada, por que não tinha me defendido. Mas as palavras não saíam. Quando olhei para ela, vi nos olhos uma mistura de medo e cansaço tão profunda que doeu mais do que as marcas no meu corpo. Fui para a escola mancando, tentando disfarçar. O vento frio batia no meu rosto e fazia arder ainda mais a pele sensível. Queria acreditar que ninguém perceberia. Mas assim que passei pelo portão, os olhares se voltaram. Alguns colegas cochicharam. Outros apenas desviaram o olhar, como se fingissem que não viram. A professora Marta me encontrou no corredor. Seu olhar pousou no corte perto da minha têmpora, ainda fresco. "Helena", a voz dela saiu trêmula. "O que aconteceu?" Meu instinto foi o mesmo de sempre. Baixei a cabeça e murmurei: "Eu caí." Ela não acreditou. Segurou minhas mãos pequenas entre as dela. "Você não precisa dizer agora, mas saiba que eu vejo você." Durante a aula, tentei me concentrar nos livros, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. Eu estava cansada demais. Sentia o corpo pesado, como se tivesse corrido quilômetros e de fato tinha. No intervalo, enquanto as outras crianças riam e corriam, fiquei sentada sozinha, olhando para o chão. Foi então que Marta se aproximou. "Vem comigo", disse com suavidade. Me levou até uma sala vazia. Fechou a porta devagar e se ajoelhou na minha frente, para ficar na altura dos meus olhos. "Helena, eu preciso saber, você está em perigo?" As lágrimas vieram sem que eu pudesse impedir. Baixei o rosto, mas ela levantou meu queixo com delicadeza. "Você não está sozinha, entendeu?" Falou firme. "Eu posso ajudar." Senti um nó na garganta.
Por tanto tempo, eu havia acreditado que ninguém podia me salvar. Mas ali, naquela sala silenciosa, pela primeira vez, uma possibilidade diferente apareceu. Mesmo assim, o medo era maior. Eu só consegui balançar a cabeça em negação. Marta suspirou, mas não insistiu. Apenas acariciou meus cabelos e disse: "Quando você estiver pronta, eu vou estar aqui." Voltei para casa com o coração apertado. O sol já começava a se pôr, e a cada passo eu sentia o pavor aumentar. A casa parecia me esperar com as paredes fechadas, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Meu pai ainda não estava. Respirei fundo, mas o alívio durou pouco. Pouco depois, ouvi o som que mais temia, a porta batendo forte, os passos pesados, o arrastar de botas. Minha mãe correu para a cozinha, fingindo estar ocupada. Eu me encolhi num canto. Ele entrou, os olhos vermelhos, e olhou em volta. O que foi que essa menina aprontou hoje? A voz era carregada de desconfiança. Ninguém respondeu. O silêncio era nossa única defesa. Ele se aproximou e puxou minha mochila. Vasculhou os cadernos e encontrou a folha que eu tinha escondido, a redação que Marta tinha me pedido. "O que é isso?" Rosnou. É só tarefa da escola", respondi, quase sem voz. Ele começou a ler em voz alta. Minhas palavras, meus segredos, expostos no ar pesado da cozinha. A cada frase, o desprezo no rosto dele aumentava. "Sonhando de novo, hein?" disse, e amassou o papel, jogando no chão. "Isso não serve para nada." Senti uma raiva silenciosa subir dentro de mim. Não gritei, não chorei. Apenas pensei: um dia eu vou sair daqui, nem que seja sozinha. Naquela noite, deitada na cama, ouvi minha mãe chorando baixinho no quarto ao lado. Quis ir até ela, mas não tive coragem. O medo ainda me prendia. No dia seguinte, Marta me chamou novamente antes de eu sair da escola. "Helena, eu não posso mais fingir que não vejo." Seus olhos estavam cheios de firmeza. "Hoje vou falar com alguém." Meu coração disparou. Parte de mim queria gritar não, porque sabia que meu pai descobriria. Outra parte, escondida lá no fundo, sentiu uma chama de esperança. Ela apertou minha mão com delicadeza. "Confia em mim." Naquela tarde, ao chegar em casa, percebi que algo estava mudando. O silêncio já não era só medo. Era como se a casa soubesse que, em breve, segredos seriam revelados. E eu não sabia se estava pronta para o que viria. No outro dia, quando cheguei na escola, percebi que algo estava diferente. A professora Marta não sorriu como de costume. Ela apenas me pediu para ficar depois da aula. Meu coração disparou. Passei as horas seguintes sem conseguir me concentrar, imaginando o que aconteceria. Quando o sino tocou e todos saíram, ela fechou a porta e se sentou perto de mim. "Helena, hoje você vai conhecer uma pessoa que pode ajudar." Sua voz era calma, mas firme. A porta se abriu devagar, e entrou uma mulher que eu nunca tinha visto. Usava roupas simples, cabelo preso, e um olhar sério, mas cheio de cuidado. "Oi, Helena." Ela se abaixou para ficar na minha altura. "Eu sou a dona Cecília, trabalho no Conselho Tutelar." Conselho Tutelar. Eu já tinha ouvido esse nome, mas nunca pensei que um dia teria a ver comigo. Meu corpo inteiro ficou rígido. "Posso me sentar com você?" perguntou, num tom suave. Assenti com um movimento quase imperceptível. Ela não fez muitas perguntas. Apenas disse: "A professora Marta me contou que você pode estar precisando de ajuda. Eu queria saber se você gostaria de conversar comigo." Engoli em seco. Minha garganta parecia fechada. Olhei para Marta, que assentiu devagar. "Você pode confiar, Helena."
Meu coração estava tão acelerado que parecia que ia explodir. Eu queria falar, queria contar tudo. Mas junto da vontade vinha o medo. E se meu pai descobrisse? E se tudo piorasse? Eu não posso. As palavras saíram quase sem som. Cecília respirou fundo. Não insistiu. Apenas colocou a mão sobre a minha, com cuidado. Está tudo bem. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que não está sozinha. Aquele gesto simples me fez tremer. Pela primeira vez, alguém de fora sabia, alguém estava disposto a enfrentar o que eu sempre achei impossível. Quando cheguei em casa, a sensação era de que algo invisível tinha mudado. Minha mãe me olhou como se soubesse que algo estava acontecendo, mas não perguntou. Meu pai estava sentado no quintal, o copo já na mão. O medo voltou a tomar conta. Passei a noite em claro. Cada estalo da madeira da casa me fazia prender a respiração. Cada barulho no corredor parecia um aviso. Eu pensava nas palavras de Cecília: você não está sozinha. Mas dentro de mim, a dúvida era enorme: será que eu teria coragem de confiar? No dia seguinte, ela voltou. Me esperava na saída da escola. Helena, posso andar com você até em casa? Perguntou. Assenti, mesmo com o coração apertado. Caminhamos em silêncio pela estrada de terra. Ela olhava ao redor, como quem observava cada detalhe. Quando chegamos perto do portão, parou e disse: eu sei que você tem medo. É normal. Mas eu prometo, não vou deixar que ninguém te machuque. Olhei para ela, e por um instante quase acreditei. Mas quando ouvi os passos pesados dentro de casa, o medo me dominou de novo. Eu preciso entrar. Murmurei. Ela colocou a mão no meu ombro. Eu volto amanhã. E voltou. Por alguns dias, Cecília aparecia discretamente, perguntava se eu estava bem, trazia pequenas palavras de conforto. Meu pai começou a perceber que havia alguém diferente circulando. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, ele comentou: quem é essa mulher que vive rondando? Ninguém, só amiga da professora. Ele estreitou os olhos. Melhor não inventar moda. Naquela noite, mal consegui dormir. Eu sabia que o tempo estava acabando. 2 dias depois, Cecília entrou de vez na minha vida. Me chamou numa sala reservada da escola, fechou a porta e disse: Helena, a gente precisa tomar uma decisão. Você quer continuar vivendo assim? Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Eu tenho medo. Eu sei. Ela segurou minhas mãos. Mas você é corajosa. Mais do que imagina. Foi a primeira vez que alguém me chamou de corajosa. Eu, que sempre me sentia pequena e fraca, ouvi aquilo e quase não acreditei. Cecília respirou fundo e completou: se você quiser, posso te levar para um lugar seguro. Hoje mesmo. Meu coração parou. Um lugar seguro. Essas palavras soaram como um sonho. Mas junto delas veio a lembrança dos olhos do meu pai, vermelhos, cheios de raiva. E se ele me encontrar? Perguntei, quase sussurrando. Ele não vai. Respondeu firme. Eu prometo. Olhei para o chão. As mãos suavam, o corpo tremia. Eu sabia que aquela era a chance que sempre esperei. Mas o medo me prendia como correntes invisíveis. No fim, balancei a cabeça. Eu não posso. Cecília fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse: tudo bem. Eu não vou te obrigar. Mas saiba, quando quiser, estarei pronta. Quando saí daquela sala, senti um peso enorme no peito. Tive vontade de chorar até não aguentar mais. Porque eu sabia, aquela podia ter sido a minha única chance.
Naquela noite, deitada na cama, o medo era tão grande que até o ar parecia pesado demais para respirar. Eu sabia que algo iria acontecer. E que, quando acontecesse, talvez não houvesse mais volta. A noite em que tudo mudou começou como tantas outras. O cheiro de pinga chegou primeiro, misturado ao de suor e tabaco. Eu estava no quarto, encolhida, tentando adivinhar pelo som dos passos como seria a tempestade daquela vez. Minha mãe estava na cozinha, lavando a última panela. O silêncio era pesado, daqueles que sufocam. Quando a porta bateu com força, senti meu corpo gelar. Meu pai entrou. O olhar turvo, os olhos vermelhos. Caminhou até a mesa, deixou o copo cair de lado e gritou: "Cadê a comida?" Já tá pronta, Antônio." Minha mãe respondeu baixo, com a voz trêmula. Ele riu de um jeito que me fez estremecer. "Sempre pronta, mas nunca como eu quero." Jogou o prato no chão. O barulho da porcelana quebrando ecoou pela casa. Minha mãe recuou. Eu sabia o que viria. "Você!" Ele gritou, apontando para mim que observava assustada da porta do quarto. Sempre me olhando com essa cara. Meu coração disparou. Eu tentei recuar, mas ele veio rápido. Suas mãos pesadas me seguraram pelos ombros. O cheiro de álcool me sufocava. "Pensa que pode me desafiar, menina?" Rosnou, apertando forte. A dor me fez soltar um gemido baixo. Minha mãe tentou intervir, mas ele a empurrou com tanta força que ela caiu contra a parede. Foi então que entendi. Naquele olhar, não havia mais limite. Pela primeira vez, vi algo que me fez gelar por dentro: ele podia me matar. Meu corpo reagiu antes da mente. Mordi sua mão com toda a força que tinha. Ele gritou de raiva e me soltou por um instante. Sem pensar, corri. Atravessei a cozinha, senti os pés descalços rasgarem no vidro quebrado, mas não parei. Abri a porta e fugi para a noite fria. Corri como nunca tinha corrido. O vento cortava meu rosto, as lágrimas se misturavam ao suor, e o gosto de sangue enchia minha boca. Atrás de mim, ouvi o som da porta batendo. Não sei se ele tentou me seguir. Não olhei. Não podia olhar. A estrada de terra parecia infinita. Cada passo era uma luta contra o cansaço, contra a dor. Meus pés sangravam, minhas pernas ardiam, mas dentro de mim só havia um pensamento: se eu voltar, não acordo mais. Corri até cair de joelhos ao lado de uma cerca velha. Respirei ofegante, sentindo o frio me cortar. Por um instante, pensei que ia desmaiar. Mas então lembrei das palavras de Cecília: "Eu prometo que você não está sozinha." Levantei com dificuldade e continuei andando, mesmo sem forças. A cada passo, repetia para mim mesma: "Não volta, não volta." Quando os primeiros raios de sol apareceram, cheguei perto da escola. Meus pés estavam em carne viva, o corpo todo dolorido. Mas era o único lugar onde eu acreditava que podia encontrar alguém disposto a me ouvir. Entrei pelo portão quase cambaleando. A professora Marta estava no pátio. Quando me viu, largou o que estava segurando e correu até mim. "Helena." Meu Deus, o que aconteceu? Tentei falar, mas a voz não saía. As lágrimas caíram antes das palavras. Ela me abraçou forte, e pela primeira vez em muito tempo, não recuei. "Vem comigo, minha menina. Agora ninguém mais vai te machucar." Me levou para uma sala vazia, onde logo chegou Cecília. Ela se ajoelhou diante de mim e segurou minhas mãos. "Você está pronta agora, não está?" Olhei para aqueles olhos firmes, cheios de certeza. E, mesmo tremendo, balancei a cabeça. Sim. Foi a primeira vez que disse essa palavra sem medo. Naquele instante, senti algo que não sentia desde criança: esperança.
Eu sabia que o caminho não seria fácil. Sabia que o medo ainda me acompanharia. Mas também sabia que, se ficasse, minha história acabaria ali. E eu não queria acabar. Eu queria viver. Fui levada do colégio direto para um abrigo. Lembro da sensação de entrar naquela casa simples, cheia de crianças que também carregavam cicatrizes invisíveis. Não havia luxo, nem brinquedos novos, mas havia algo que fazia toda a diferença: ninguém gritava. Nos primeiros dias eu mal falava. Meus pés estavam enfaixados, a cabeça ainda doía, e o corpo inteiro parecia viver em estado de alerta. À noite, deitava na cama estreita e ficava acordada, esperando ouvir os passos pesados que nunca vinham. Meu coração acelerava a cada barulho no corredor, mas logo eu percebia: não era ele. Cecília me visitava quase todos os dias. Sentava-se ao meu lado, sem pressa, e sempre dizia a mesma coisa: "Você está segura agora." Eu queria acreditar. Mas dentro de mim, o medo ainda morava. Depois de algumas semanas, me chamaram para conversar. "Encontramos uma família para você", disse Cecília, com um sorriso suave. Meu coração disparou. Família. A palavra soava estranha. Eu não sabia se queria. Não sabia se podia confiar em mais ninguém. No dia marcado, conheci Dona Teresa, uma mulher de olhos calmos e mãos que pareciam ter nascido para cuidar. "Oi, Helena", disse, sorrindo. "Gosto do seu nome." Não foi um sorriso de pena, nem de curiosidade. Foi um sorriso verdadeiro, daqueles que aquecem mesmo quando a gente não quer. Nos primeiros dias na casa dela, eu vivia como um fantasma. Acordava cedo, antes do sol nascer, porque meu corpo estava acostumado a viver em alerta. Andava devagar, quase sem fazer barulho. Quando ela falava mais alto, mesmo sem raiva, eu me encolhia sem perceber. Certa noite, tive um pesadelo. Sonhei que estava de volta na velha casa, sentindo o cheiro de álcool e ouvindo a porta bater. Acordei suada, com o coração disparado. Fui até a cozinha em silêncio, procurando água. Teresa estava sentada no sofá, lendo. Ao me ver, fechou o livro e sorriu. "Não consegue dormir?" Balancei a cabeça. Ela bateu de leve no lugar ao lado dela. "Quer conversar?" Sentei devagar, sem saber o que dizer. Ela não me pressionou. Apenas ficou ali, em silêncio, até que as palavras saíram sozinhas. "Eu tenho medo." Ela me olhou nos olhos e respondeu: "Aqui, ninguém vai te machucar." Aquelas palavras ficaram comigo. Os dias foram virando semanas. Pequenos gestos começaram a me mostrar que a vida podia ser diferente. Teresa preparava bolo só porque achava que eu ia gostar. Dobrava minhas roupas com cuidado, como se fossem preciosas. Perguntava se eu queria repetir a comida, e quando eu dizia que sim, enchia meu prato sem pressa, sem cobrança. Aos poucos, meu corpo foi aprendendo que não precisava se encolher o tempo todo. Eu ainda acordava assustada, ainda tinha pesadelos. Mas agora havia alguém para me dizer: "Você está segura." Um dia, Teresa me mostrou um álbum de fotos. Eram crianças que já tinham passado por aquela casa. Todos eles levaram um pedacinho do meu coração, disse, acariciando uma das fotos. Olhei para ela, hesitante. "E eu, também vou embora um dia?" Ela sorriu triste. "Um dia, talvez. Mas enquanto estiver aqui, eu quero que saiba, você nunca mais vai estar sozinha." Aquilo foi como um abraço que eu não sabia que precisava. Os anos passaram. A menina assustada ainda morava dentro de mim, mas aprendeu a dividir espaço com uma mulher que descobriu a força que nem sabia que tinha. Nunca mais voltei para a casa de onde fugi naquela noite. Meu pai acabou preso, e eu nunca mais quis vê-lo. Minha mãe, anos depois, consegui reencontrar. Ela chorou,
Pediu perdão. Eu ouvi. Entendi. Mas a ferida nunca cicatrizou por completo. Hoje, olhando para trás, sei que minha história não é só sobre dor. É sobre resistência. Sobre a coragem silenciosa de uma menina que, mesmo tremendo, decidiu correr. Eu sobrevivi. Mas a menina que fui nunca deixou de me acompanhar. Ela ainda me visita nos sonhos, ainda se esconde em cantos escuros. A diferença é que agora eu a acolho. Digo a ela o que queria ter ouvido naquela época. Você não está sozinha. E se hoje compartilho tudo isso, é porque acredito que minha voz pode alcançar outra menina escondida, tremendo de medo em algum canto, acreditando que ninguém se importa. Se você está ouvindo minha história agora, saiba, existe saída. Pode doer, pode ser difícil, mas existe um caminho. Eu estou aqui para provar.